Juízes, capítulo 15. Nós vamos deixar o final para o domingo final, né? O domingo não, desculpe. Para a quarta-feira final, que é a quarta-feira que vem, antes do Natal. Vamos estudar mais um capítulo. Eu achei interessante a gente estudar dessa forma, porque Sansão se torna um personagem diferente, né? Quando a gente percebe alguns detalhes aqui desta história. Nós vimos que o povo estava em paz, sem paz. O que eu quero dizer com isso? Né? O povo estava vivendo sobre a perseguição, estava entregue às mãos dos filisteus, aqui diz por 40 anos, e para eles estava tudo bem. Quando Sansão aparece, eles acham que isso até é um problema e não uma ajuda. E o Sansão? Sansão, a gente falou algumas vezes, alguém lembra o que significa o nome Sansão? Sansão é ensolarado. E um homem que chama ensolarado foi uma luz que no nascimento brilhou, alegrou a casa, porque ele veio com essa promessa, né, de ser alguém que libertaria, que começaria a libertar o povo. E a sua mãe e seu pai ficaram muito felizes com a forma, né, que tudo isso aconteceu. Um anjo apareceu a eles e ela, estéril, iria dar a luz. Mas essa luz começou a escurecer logo quando ele já estava um pouquinho jovem e falou: eu quero casar com essa mulher aí, essa mulher que não era do povo de Deus. E lembram da história? Resumidamente, nós vimos que ele quis e foi lá para casar. Mas no casamento, ele inventou uma charada, um enigma: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. E aqueles convidados, aqueles moços, 30 pessoas que o acompanhavam, não conseguiam decifrar, até que essa mulher que Sansão estava prestes a casar, chora, reclama até ele contar para ela. E isso causou um grande problema, porque Sansão ficou furioso, foi a uma outra cidade, matou pessoas, pegou lá o despojo das vestes e deu àqueles que declararam o enigma e não quis mais saber da mulher. Então, termina o versículo 20 dizendo: ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa deste. Não sei se alguém mais, mas quando eu li isso aqui, eu imaginei Sansão dando a mulher, né? Ao companheiro de honra, de Sansão foi dada por mulher a esposa desse. Então eu imaginei que Sansão estava dando essa esposa, mas não, foi o pai da moça, e já que Sansão não quer, ele resolveu entregar para esse aqui chamado companheiro de honra. Tanto que o capítulo 15, que é o que nós vamos estudar hoje, começa dizendo: passou algum tempo, nos dias da ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher, pois dizia: entrarei na câmara de minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar, lhe disse: por certo pensava eu que de todo a aborrecias, de sorte que a dei ao teu companheiro, porém não é mais formosa do que ela, a irmã que é mais nova, toma-a, pois, em seu lugar. Então Sansão, acho que ele passou um pouquinho a raiva, tudo, ele falou: não, vou voltar lá, eu gostava dela, é minha, já paguei, né, o dote, eu vou lá levar um presente para minha esposa e vamos lá. Não foi bem assim que aconteceu. E ele descobriu que a mulher já não era mais dele, e ele descobriu que outro tinha a sua mulher. Agora, o que é curioso é que ele, ao invés de brigar com esse ex-sogro aqui, né, o que Sansão fez? Não é a história das 300 raposas. Sansão demonstra ira,
não aceitou a mais nova, irado, ele agora vai, digamos assim, atacar os filisteus. Repare que Sansão deveria atacar os filisteus, deveria libertar o povo dos filisteus, mas por um motivo. Qual? Por ser a vontade de Deus, por estar cumprindo uma obra de Deus. Mas ele vai atacar os filisteus por um capricho pessoal, por um problema pessoal. Então a obra de Deus vai sendo feita, como nós falamos na outra vez, mas de forma indireta, né? Vai sendo feita, segundo o propósito de Deus, mas da forma errada em relação ao que Sansão está se propondo a fazer. Saiu, tomou 300 raposas e, tomando fachos, as virou com cauda e lhes atou um facho no meio dela. Tendo ele chegado fogo aos tições, largou-as na seara dos filisteus, e assim incendiou tanto os molhos como o cereal por ceifar, e as vinhas e os olivais. No versículo 3, olha o que ele disse: desta feita sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. Eu vou fazer mal, mas eu sou inocente, porque eu estou agindo. E não sei se ele usaria a palavra vingança, mas eu estou agindo por direito, porque eu fui ofendido e agora eu tenho direito de ofender. Isso é um pensamento muito comum, né? Você fez isso comigo, eu também tenho direito. Então, se eu fizer, não me tenha por culpado. Você que começou a briga. Agora assume as consequências. Essa história das 300 raposas tem algumas coisas curiosas, né? Talvez aqui entenda-se que ele não pôs fogo nelas separadas, porque elas poderiam correr para suas tocas e não acontecer nada com as lavouras. Amarrar duas causou meio que um pânico aí, elas corriam para um lado, corriam para o outro. E dizem que aqui também Sansão está demonstrando o seu lado humorístico, né? É como se alguém fizesse algo de ironia, ficava sentado lá vendo pegar fogo lá naquele lugar. E algo que, para os filisteus, imagina você olhar, começar a ver fogo andando para lá e para cá, e uma coisa irregular, e pegou fogo tanto no que já estava colhido no canto lá, prontinho, e naquilo que não estava colhido. A gente percebe então que o ódio, a vingança, vai chamar mais ódio e mais vingança. Lá no versículo 11, a intenção de Sansão é bem conhecida. No final ele diz: assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Sansão tem uma motivação de maldade, de indignação, de perversidade, de inveja, de raiva, de vingança. Nós devemos ficar irados quando o mal é feito, quando um indefeso é oprimido, quando a injustiça está sendo feita. Mas aí, irmãos, a linha que separa a indignação justa da vingança ou da birra, ela é muito pequena. É o que a gente tem visto nos tempos de hoje. Eu estou indignado com tal coisa. Você está indignado, te dá o direito de, sei lá, colocar fogo em alguma coisa, ou cometer um assassinato, né? Ou espancar uma pessoa. Isso nós sabemos que não. Então nós temos que entender que ódio não vai resolver nada. E a gente pede, né, a Deus que esteja colocando paz no coração das pessoas para não tentar resolver as coisas na violência, no ódio. Senão vai fugindo do controle, porque enquanto um age com ódio aqui, o outro age com 10 ódio ali, o outro age com 100 aqui, e aí vira o quê?
Vira uma guerra, né? Ninguém quer guerra. Aqui a gente vê então, na sequência, ele foi lá e pôs fogo nos... Como é que chama aqui? Tendo ele chegado fogo aos tições, largou na seara dos filisteus. É essa palavra que eu queria entrar. Ele pôs fogo na seara dos filisteus. E os filisteus, quem fez isso? Logo descobriram Sansão, porque lhe tomou a mulher e lhe deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram ela e seu pai. Olha que coisa estranha, né? O pai deu a filha para um outro, ele ficou irado, ao invés de fazer alguma coisa contra o pai, ele resolveu queimar a seara dos filisteus, e aí esses filisteus, ao invés de fazer alguma coisa contra Sansão, está tudo bagunçado, né? Fazer alguma coisa contra Sansão, eles mataram o pai e a mulher. E aí então Sansão diz aqui: se assim procedeis, não desistirei enquanto não me vingar. E feriu com grande carnificina, e desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá, e estenderam-se por Leí. Perguntaram os homens de Judá: por que subistes contra nós? Responderam: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então, um ataca de cá, o outro ataca de lá. Quando fala que ele habitou aqui na fenda da rocha de Etã, é um lugar que provavelmente ele conseguiria enxergar os inimigos vindo. Agora vem uma outra parte curiosa. Os filisteus são amigos dos de Judá, dos israelitas? Não deveriam. Não são. Como nós falamos aqui, esses estão sendo... os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos, então eles estão sendo escravos. E o que acontece aqui? Os filisteus vão fazer meio que uma parceria com os homens de Judá. Porque eles estão preocupados em ser atacados. Repare que eu já falei que eles eram oprimidos, mas era uma opressão leve para eles, né? E o medo deles é que esses atos de Sansão sejam levados àqueles homens e eles se vingarem no povo de Judá. Então, eles, ao invés de estar do lado de Sansão, que é contra esses filisteus, eles vão fazer aqui meio que uma parceria. Aqui diz: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram à fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Como se fosse algo assim, né? Eles dominam sobre nós, como que você vai fazer alguma coisa aí? Por que, pois, nos fizeste isso? E ele lhes respondeu: assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Descemos, replicaram eles, para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Então, eles vão entregar o Sansão, aquele que veio para libertar o povo de Judá dos filisteus,
o povo de Judá vem amarrar para entregar para o inimigo. Aí eu li um comentário falando a respeito dessa questão, né, da liderança. Às vezes um líder é solitário. Sansão foi um líder solitário, ele fazia as coisas de forma solitária. E nesse momento, além de ele não ter ajuda, ele encontra o inimigo fazendo as pazes com o povo dele, né, com aqueles que deveriam ser os liderados dele, para ir contra ele. A gente percebe aqui que eles conversaram com Sansão, e Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos não me acometereis, ou seja, vocês não vão me matar? Eles disseram: não, mas somente te amarraremos e te entregaremos nas suas mãos, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir na rocha. O que provavelmente aconteceu aqui, que Sansão, ele não iria atacar o povo dele, né? 3.000 homens de Judá desceram a fenda. Sansão, nós já vimos que Deus, pelo intermédio do Espírito Santo, deu a ele essa força. Então, ele poderia atacar aquele povo, mas ele falou: vocês querem só me amarrar e me entregar? Então tudo bem, me amarra, vai me entregar lá. E foi isso que aconteceu. Mas chegando lá, versículo 14, chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E aí vem um outro ponto aqui, que é da queixada de jumento. Então são tópicos, né? A gente percebe que Deus agiu de forma miraculosa na vida de um homem que está andando por caminhos errados, mas assim cumprindo o propósito de Deus. Então, primeiro aqui, ele amarrou as raposas, depois agora a gente percebe que ele vai, com uma queixada de jumento, ferir 1.000 homens. Achou uma queixada de jumento, versículo 15, ainda fresca à mão, e tomou-a e feriu com ela 1.000 homens. Alguns aspectos estranhos, né? Às vezes irreverentes de Sansão, ele faz como se fosse um poema, uma musiquinha, alguma coisa assim, né? Com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, feri 1.000 homens. Feri 1.000 homens. Será como que ficou esse povo de Judá? Que aparentemente eles levaram até os filisteus, Sansão amarrado, e aqui fala de 3.000 homens. De repente Sansão pega uma queixada de jumento e começa a matar todo mundo lá. O que eles fizeram? Correram, se esconderam? Será que ninguém foi ajudar Sansão? Quem é o inimigo, né? Quem é o meu inimigo? Acho que eles ficaram de cantinho lá, se afastaram. Um líder que estava só. Um último episódio ainda que acontece nesse capítulo é a sede. Versículo 17 em diante. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão uma queixada, chamou-se aquele lugar de Ramat-Leí. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos destes incircuncisos? Vou até tomar água agora. A gente percebe que, depois de uma grande vitória, no lugar de uma comemoração, de uma alegria, de um trono, ele está como que
sem saber o que vai acontecer com a sua própria vida, com sede, num lugar onde não tinha água. Na palavra de Deus, nas Escrituras, é comum a gente encontrar triunfo ser seguido de provação. Quando a gente vê o povo de Israel, né, saindo depois de atravessar o Mar Vermelho, estavam sedentos e famintos, né? Vemos aqui morrer de fome, morrer de sede. Outro texto bem conhecido é o texto de Elias no Monte Carmelo, que depois da sua vitória, né, ele foge para o Monte Horebe, também tristeza, depressão. E muitas vezes Deus nos faz perceber, né, que as vitórias são muito importantes, mas nós não devemos achar que nós somos poderosos, né, que nada mais vai nos derrubar. E é esse caimento aí, vamos dizer assim, né, depois de uma grande vitória, faz parte da nossa própria vida, para que nós sejamos humilhados diante do Senhor, para que nós tenhamos consciência do Senhor e que nós clamemos ao Senhor, né? Porque isso foi isso que ele fez aqui. Sentindo uma grande sede, ele clamou ao Senhor. Então ele está colocando diante de Deus: morrerei? Versículo 19: então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar em Acoré, até o dia de hoje. Sansão julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Tantos detalhes, né, irmãos? A gente conhece tão pouco, a gente esquece, né, dos detalhes da Bíblia. E um capítulo contando essa história, né, nós encontramos aqui vários detalhes. Como a gente disse no início, irmãos, esse perder o brilho, a arte de começar, ela é algo muito bonito, formidável, maravilhoso. Quando a gente vê qualquer pessoa começando, começa tudo feliz, qualquer lugar, é um trabalho, na academia, no ano novo, né? Às vezes algumas pessoas começam a vir à igreja, que não vinham no outro ano. A arte de começar é uma coisa, mas melhor do que a arte de começar é a arte de terminar. Porque aí que nós vamos provar, né, que nós realmente persistimos. E a Bíblia fala que aquele que começou a obra em vós vai completá-la. Então esse é um grande pedido que nós devemos fazer a Deus. Que Deus nos dê a alegria de terminar. E até aqui nós chegamos. Deus nos dê a alegria de concluir essa obra que Ele tem feito em nós. Eclesiastes 7:8 diz: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. E eu li esse versículo num comentário deste texto de Juízes, dizendo exatamente isso, que melhor é o fim, porque no início é tudo muito fácil. Vamos começar um curso, comprar um curso de teclado, compra, tá, vai 2 aulas, hoje em dia tem tanto curso na internet, né? Aí depois o curso fica lá no computador esquecido. E aí, o que foi? Para onde foi isso? Melhor é o fim de todas as coisas. E nós percebemos que Sansão foi um homem que foi apagando. Curioso essa ideia de ser ensolarado, mas foi uma luz que foi apagando. A ponto de apagar literalmente quando no final da sua vida ele está cego e ele está ali num lugar com os inimigos, né? E ele mata os inimigos, mas ele morre também. Isso aí vai ficar para uma outra oportunidade que nós vamos estudar o último capítulo aqui, 16. Mas
Nós precisamos entender essa necessidade de manter-nos firmes. Outra coisa que a gente aprendeu aqui hoje é exatamente sobre qual é o propósito da nossa vida. Sansão tinha um propósito muito definido na vida dele. Ele veio para começar um trabalho, para libertar. E eu gosto muito dessa ideia. Ninguém veio para concluir nada aqui, né? Eu sou o cara, eu sou o mais importante. A igreja precisa de mim, as pessoas precisam de mim. Eu que fiz isso, eu que fiz aquilo. Tudo é algo em andamento. Ninguém faz nada sozinho. Alguém começou, ou quando você faz alguma coisa, alguém está te ajudando. E quando você não puder mais fazer, outro vai se levantar para fazer. E qual é a nossa intenção em fazer e realizar as coisas? É vingança pessoal? É eu quero fazer porque o outro me prejudicou? A gente viu aqui na vida de Sansão, fazendo as coisas simplesmente por vingança. Agora eu posso bater no inimigo, né? Agora eu sou inocente para com os filisteus, quando eu fizer mal para eles. No caso em si, ele veio para dominar, né? Naquela época eram guerras, ele veio para matar o inimigo em nome de Deus, porque esse inimigo estava oprimindo o povo de Deus. Não veio para matar o inimigo porque o inimigo matou o sogro dele, ou a mulher que ele gostava, que ele amava. Está tudo invertido, né? Quantas coisas na igreja são feitas com a intenção errada, ou para aparecer, ou para ser melhor do que o outro. Então, a igreja quer ser mais bonita que a outra. Tudo errado. Quanto zelo, né? Quanta indignação, não pela causa do Senhor, mas por algo que me ofende. E por mais que Sansão seja um homem todo cheio de altos e baixos, mais baixos do que altos, um homem que, no momento aqui de dificuldade, ele mostra, né, sua espiritualidade, ou que ele estava diante de Deus. Tanto que o Espírito Santo de Deus deu forças para ele, né, tanto para matar o inimigo, como aqui deu forças com esse milagre da água que vem, né, a água que brota, que dá vida para ele continuar. Então nós vamos concluir, irmãos, pois nós terminamos na próxima quarta-feira. E aí a gente vai tentar fazer desde o início, de forma resumida, essa história de Sansão que nós fomos anotando. Vamos fazer uma oração? Pai querido, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor Deus, de estar na Tua casa. Quando nós compreendemos, ó Deus, que a Tua palavra vem para nos instruir e que nós somos como tantos destes personagens, ó Pai, que temos um propósito na vida que é te servir, mas nem sempre, ó Deus, andamos conforme esse propósito. E dessa mesma forma, o Senhor Deus vai nos abençoando, vai conduzindo as nossas vidas para que tudo seja realizado para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Que o Senhor Deus nos ajude a acertar mais, viver mais na direção do Senhor. O Senhor perdoe os nossos pecados, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça. Obrigado, ó Pai, por esse momento, por esse estudo deste capítulo, ó Pai, da palavra. Se nós oramos em nome de Jesus. Amém.